E aí, velhinhos e velhinhas, sejam bem-vindos de novo aqui ao canal. Obrigado por estar visitando mais um vídeo. A gente vai continuar hoje com esse vídeo para ir direto ao ponto aqui, na nossa sequência de vídeos sobre gestão de incidentes, tá? Gerenciamento de incidente. Para quem não viu ainda o vídeo, eu até aconselho que vocês voltem, procurem no canal. Vocês vão ver um vídeo falando sobre gestão de incidentes, no começo. E agora, nesse vídeo, nós vamos começar a explorar cada passo do formulário e algumas das funcionalidades mais importantes aqui do módulo, tá legal? Então, nesse daqui, a gente vai falar um pouquinho de alguns campos do formulário. Logo que você abre o módulo de incidente, procurando aqui no menu, reparem que eu clicando em Create New, ele abre o formulário de gerenciamento de incidente, né, no formato onde eu vou inserir um novo registro. E aí você vai encontrar dois campos muito importantes para o módulo, que é uma forma que a gente tem de categorizar, né, de ter depois melhores dados e tomar algumas ações específicas de cada tipo de incidente, que é a categoria e subcategoria. Por padrão, aqui na base demo, ele traz categorias como ajuda, software, hardware, network, que é rede, né, banco de dados. Então, essas categorias elas vêm de exemplo, mas é óbvio que quando você for usar no seu ambiente, você pode cadastrar a sua categoria que corresponde na sua empresa, né, na sua organização. Esses campos de lista que eu estou mostrando aqui para vocês, tá vendo? Esse formato de campo que tem a setinha aqui, a gente chama de choice, né? Choice list, ou lista de escolhas em português, né? Então, o campo category, campo categoria, ele já vem algumas e eu posso editar, né? Reparem que aqui embaixo ele tem um campo que é o subcategoria. Então, por padrão na ferramenta, dependendo da categoria que eu escolho, a subcategoria muda. Então, eu tenho aqui, ó, como é banco de dados que eu escolhi, ele tem o DB2, o Microsoft SQL Server, o Oracle. Se eu mudar aqui a categoria, por exemplo, para hardware, as subcategorias já são diferentes. Já aparece para mim CPU, disco, teclado, memória e assim por diante. Então, repara que a subcategoria ela tem uma dependência, né, do campo categoria. O que nós vamos aprender a fazer aqui hoje? Nós vamos aprender a configurar essa lista de escolhas e criar essa dependência. A gente chama de Dependency Choice List, né? Que é a lista de dependências de escolhas, né? Então vamos lá. Como que eu faço para criar uma categoria diferente aqui dentro? Existem algumas formas, eu vou mostrar uma delas hoje, que é clicando com o botão direito aqui no nome do campo, tá vendo? Em Category, clico com o botão direito. Vocês vão reparar que eu tenho várias opções, eu vou clicar em Configure Dictionary, tá? Então eu vou dar um sair, porque eu comecei a preencher o formulário, ele está entendendo que eu estou abandonando o formulário sem salvar, não tem problema. E a gente cai nesse formulário aqui, onde a gente consegue fazer o cadastro das nossas entradas de dicionário. Nada mais é do que acessar o campo daquela tabela que está sendo exibido no formulário, tá? Então nós viemos aqui nos detalhes do campo categoria. Não vou me aprofundar muito aqui, mas vamos direto à parte de escolhas. Então o campo categoria, se você descer no final aqui da tela, vocês vão reparar que ele provavelmente vai vir por padrão aqui nessa aba chamada Access Control. Vocês clicam aqui em Choices, né? E Choices, né, no português, são escolhas. Repare que ele já tem aqui algumas escolhas pré-cadastradas. Então, a gente vai cadastrar uma aqui de exemplo. Vamos dizer que a gente vai cadastrar uma escolha de telefones, né? Então, eu vou colocar uma categoria chamada telefones. Reparem que está tudo em inglês, né? Por quê? Porque aqui o meu sistema não está configurado ainda com a tradução do idioma português. Se tivesse, eu poderia ter como ficaria o texto de cada escolha em cada língua. Então, eu poderia ter network, EN, e depois eu poderia ter um segundo aqui, redes, PB, seria o português. Eu vou fazer um outro vídeo depois explicando só essa questão de idiomas, não se preocupem. Mas é uma boa prática, uma vez que o idioma do sistema está em inglês, eu faço em inglês. Então, eu não vou escrever aqui, né, telefones, porque todo o resto está em inglês. Então, como que eu faço? Aí vocês podem falar assim, Jorge, mas eu ainda estou começando, estou estudando inglês, ainda não tem problema, tá? É importante estudar inglês, no mundo da TI ele faz muita diferença,
Mas caso você não tenha, melhor do que não cadastrar errado no caso, você vir aqui no Google Translate, sem preocupação, gente. Telefones, cada um usa a ferramenta que tem, certo? Não sei muito bem inglês. Eu venho aqui, pesquiso no Google, fone, tá vendo? Venho aqui e vou cadastrar. Em vez de telefone, vamos dar uma boa prática, né? Vamos cadastrar em inglês, ok? Cadastrei aqui. Repara que ele tem um campo label. Então, label é o nome que vai aparecer no campo, tá? O nome de exibição. Só que o valor que ele guarda no banco é esse que chama value. Esse daqui a gente tem o costume de usar um nome parecido, só que tudo minúsculo, sem caractere especial, sem espaços. Então, é uma boa prática você utilizar ele aqui da forma mais simples possível para poder manipular depois esse valor. A linguagem a gente colocou EN, se fosse português colocaria PB, e assim por diante. Sequência é a ordem que ele vai aparecer na lista. Repara que já tem de 1 a 5, então se eu quero que ele apareça depois de database, eu vou colocar 6. Ok? Posso, se um dia eu desistir, em vez de deletar ele da minha lista de escolhas, eu posso vir aqui e colocar o inactive false. Ok? Cadastrei já a escolha. Se eu voltar lá no formulário de incidente agora, vocês vão reparar que agora eu tenho uma categoria fones. Legal? Vamos colocar algumas subcategorias então? Mesma coisa, eu vou aqui no campo Subcategory, botão direito, Configure Dictionary. É o segundo item da lista aqui na versão, na release Roma, que é a release que eu estou utilizando no momento da gravação, tá bom? Então, mesma coisa, ele foi para aquele mesmo formulário de entrada de dicionário, só que ele foi agora no campo Subcategoria. Vamos descer um pouquinho, e aí o que muda? O campo subcategoria, ele tem aqui nessa aba, tá vendo? Dependent Field, que é o campo de dependência. Qual campo esse campo subcategoria tem dependência? Nesse caso, por padrão, já veio uma dependência do campo category, mas eu poderia mudar, tá? Eu poderia escolher aqui qualquer campo da tabela que é vigente no momento, né? Então, nesse caso, eu vou manter o category, não vou mudar isso, é mais para mostrar para vocês que ele tem essa dependência e esse flag aqui, ó, que está nesse campo Use Dependent Field, que determina que o campo subcategory vai ter uma dependência de um outro campo qualquer. Então, nesse caso, de category. Vamos ver as choices do subcategory? Então, repare que ele tem várias choices, né? Ó, são várias. E é aquele relacionamento que eu mostrei, ó. Eu tenho Dependent Value e Hardware. Se eu colocar aqui em ordem, a gente vai reparar que, por exemplo, ó, hardware, ele se repete várias vezes. Por quê? Porque todos esses choices, todas essas escolhas, disco, monitor, CPU, teclado e memória, dependem do preenchimento do campo category, que tenha o nome hardware. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos cadastrar algumas subcategorias que têm a ver com telefones, certo? Então, por exemplo, vou colocar aqui um telefone, um iPhone. Legal? Então, cadastro ele aqui. Vou colocar ele minúsculo no campo value, que é para ele ficar um nome mais simples, né? E qual que é a diferença? Aqui no campo, repara que aqui é o nome do campo, ó, dependente value. A gente vai colocar o nome que está cadastrado lá, o nosso phones, lembra? Então, quando tiver um iPhone, ele vai ser da categoria phones. Vamos colocar mais um? Então, vou colocar aqui, por exemplo, um Motorola. Né? Mesma coisa. Vou colocar ele minúsculo aqui. E ele vai ser da categoria phones. Legal? Eu poderia colocar quantos eu quisesse. Vou voltar lá para o meu formulário. E aí vocês vão reparar que se eu escolher aqui a categoria phones, as opções que eu tenho é iPhone e Motorola. Não tenho mais nenhuma opção. Porque para essa categoria, o subcategory ou a subcategoria tem já uma dependência criada. Então, esse vídeo é isso, para exercitem, façam testes, não tenham medo de errar, porque essa instância demo da ServiceNow de Developer é para isso mesmo, para você estudar, se aprimorar e testar os conhecimentos de vocês. Espero que tenha ajudado e a gente vai continuar colocando aqui mais vídeos para vocês explorarem melhor esse formulário de incidente, tá legal? Valeu, pessoal, até a próxima!